Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Anote bem, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje, vamos conhecer o trabalho do CIMP, Centro Internacional de Perícias e Investigações. E vamos conversar com o Dr. Miguel Mafuldi, que é perito criminal e judicial, e Dr. Eduardo Sampaio, advogado criminalista. Lembrando a vocês, estamos ao vivo e faço a pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Aguardo sua pergunta. Antes de mais nada, bem-vindo ao programa, Dr. Miguel. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para qualquer questão, qualquer dúvida que eu possa atendê-los. Eu que agradeço sua presença, espero que essa seja a primeira vez de muitas. E também estamos resgatando aqui um antigo personagem do nosso programa, é o Dr. Eduardo Sampaio. Dr. Eduardo, como o senhor está? Estou bem, agradeço aos telespectadores essa oportunidade aqui, estar falando para vocês, agora como advogado criminalista, posto que por vezes já estive aqui como estudante, como aluno do ensino médio, aluno do ensino fundamental e às vezes como telespectador, e agora estou como convidado. A primeira vez que você esteve aqui, doutor Eduardo, o senhor estava de calça curta, de bermudas. Sim, eu era estudante da 8ª série em 2002 e antecipei uma grande pauta aqui para esse programa, foi um professor de xadrez. Eu me lembro desse Um abraço para o meu professor Eduardo Krempel, de xadrez, ensinava xadrez na favela Monte Azul, para as crianças carentes, um grande trabalho que ele desenvolveu naquela comunidade. E essa pauta, Miguel, foi para o Jornal Nacional, começou aqui, fizemos uma pauta, fizemos um tablado de xadrez aqui, ficamos jogando xadrez aqui com esse professor Eduardo Krempel. Ele era do Paineiras, Clube Paineiras, não é? Foi professor do Paineiras, jogou muito tempo no Clube de Xadrez de São Paulo e ensinava xadrez para as crianças da favela. E essa pauta, esse xadrez para as crianças das comunidades menos favorecidas, virou uma pauta do Jornal Nacional. 2 meses depois, a gente ligamos na TV, estamos vendo o Jornal Nacional, está lá essa pauta aqui. Mas o senhor me lembra alguém que eu conheço pessoalmente, assim, tem um rosto familiar, não tem? Tem. A gente vai descobrir até o final do programa. Essa informação. Até o final do programa a gente vai descobrir essa informação, essa e muitas outras informações serão reveladas através do trabalho da perícia do Dr. Miguel Mafuldi. Dr. Miguel, o que é o CIMP? Olha, o CIMP é um centro de perícias que ele foi criado para dar assessoramento a advogados, para empresas, no que tange a parte pericial. Tudo que se relaciona à perícia e de todos os campos da perícia, nós estamos aptos a poder servir a todos que nos procuram, inclusive a própria magistratura. E o que é a perícia? Existe uma definição do que é um trabalho pericial, o que é uma perícia? A perícia ela tem como função você analisar um determinado fato, fazer um estudo de profundidade a respeito desse fato, para você chegar a uma conclusão, o que foi, ou qual o motivo que deu causa àquele determinado fato. Então a perícia ela tem essa função, é a função de esclarecer tecnicamente a verdade. Agora, Eduardo, doutor Eduardo, uma questão. O senhor como advogado, o senhor é um advogado, já com alguma experiência, o senhor se utiliza dos trabalhos de perícia no seu dia a dia? Seu caso, pega um caso qualquer, seja ele qualquer, o senhor utiliza? Não, sem dúvida, a maioria dos casos penais, criminais, se utiliza a perícia do Instituto de Criminalística ou a perícia elaborada pelo IML. Por quê? A perícia vai, na verdade, investigar a materialidade do delito, se eventualmente é possível provar a versão de A, B ou C. Então a perícia, na verdade, é fundamental para o processo. O trabalho do perito é a alma do processo. É evidente que existem outras provas, a prova oral, eventuais vídeos, mas a perícia realmente é que vai determinar com certeza científica a verdade estabelecida pelas partes. A perícia tem avançado muito. Não raro, no meu tempo de estudante, a perícia se limitava a algumas provas, ainda não havia teste, por exemplo, de DNA, então
a marca, bala, era tudo, mas era uma coisa um pouco, vamos dizer, aos olhos de hoje, claro, é evidente, uma coisa arcaica, uma coisa que hoje já está muito avançada. E as pessoas sempre estão vendo na TV aqueles programas de perícia CSI. Pergunta, aqui, o programa CSI é factível? Quero dizer, aquilo já se faz nos Estados Unidos, já se faz aqui no Brasil? Olha, nos Estados Unidos, acredito que estão realmente utilizando daqueles recursos que eles apresentam nos filmes. Aqui no Brasil nós evoluímos bastante, mas ainda não chegamos ao nível dos Estados Unidos, não chegamos ao nível. Ainda temos muito para fazer, inclusive o próprio Instituto de Criminalística, ele é composto de pessoas competentes, de peritos com especializações diversas, mas existe aquele problema de ordem política que você sabe muito bem, que é o problema de falta de recurso, falta de investimento, enfim, uma série de elementos que são primordiais para poder aperfeiçoar cada vez mais o trabalho da perícia. E falta muito ainda, tem muito para acontecer, inclusive a própria remuneração do perito criminal, que é baixa a remuneração? O valor que eles recebem é muito ínfimo para o trabalho que eles têm que fazer e pela responsabilidade que eles têm. E qual é a formação básica de um perito? Ou seja, se eu quiser me tornar um perito policial, por exemplo, quero ser um funcionário público lotado no Departamento de Polícia Criminal. Você tem que ter um nível universitário. Mas qualquer carreira ou existe uma carreira? Não, normalmente são carreiras diversas. Então tem formado em medicina, engenharia, física, advogados, enfim, cada um com a sua cultura e com o seu nível universitário. Mas, evidentemente, que quando ele passa a ser perito criminal, ele vai ter um outro esquema de trabalho e uma outra cultura, que ele vai aprender realmente dentro do trabalho pericial, vai se desenvolver e vai adquirir uma experiência para que possamos ter soluções, né, desses inúmeros casos que nós temos aqui. E como se desenvolve um trabalho de perícia no campo, por exemplo? Em primeiro lugar, o mais importante é você ter um local preservado, a preservação do local, que isso, infelizmente, nós estamos muito aquém do que teria que ser mesmo a realidade, porque tem casos aí que o perito vai no local, muitas pessoas já destruíram, já mexeram em uma série de coisas, vestígios e outros elementos que poderiam ser de muita importância para poder esclarecer realmente como ocorreu um determinado fato. Eu até queria perguntar para o doutor Eduardo isso. Eu vejo, às vezes, alguns casos, eu me refiro exatamente a homicídios, né? Onde são casos que chamam mais atenção, mais o clamor popular. Então, nós vemos na TV, aquele local ocorre um homicídio qualquer. A gente vê pessoas entrando, saindo, policiais, vão fazer viaturas paradas na porta, e entra e sai, entra e sai. Isso não destrói este ambiente? Não, sem dúvida. Por exemplo, no caso Marcelinho... Mas qual é esse caso? Desculpa. O garoto que matou os pais policiais da rota. Em tese. Se matou Em tese, não houve a adequada preservação do local. E se em tese não houve a adequada preservação do local, como poderia provar, eventualmente, a tese que o garoto matou os pais ou um terceiro teria matado os pais? Evidente que a preservação do local, até todas as perícias serem desenvolvidas, é primordial num caso de repercussão como esse. Esse caso é misterioso, né? É um caso extremamente misterioso e, sinceramente, não me convencem as provas ainda. Depois de remexida a cena do crime, não me convence da versão oficial. Porque você não pode nem garantir que a posição dos corpos foram aquelas em que foram encontradas, né? Exato. Eu acho anormal uma criança de 13 anos executar 5 pessoas numa casa e se matar. 4, né?
matou os dois, 4 pessoas e se... Vai à aula, volta e se mata, né? Um negócio... Eu achei muito estranho esse caso. Eu também... embora nesse programa eu já tenha recebido pessoas que tiveram acesso aos autos, eu não me encontro convencido disso. Até disse, são pessoas sérias, a verdade. Sim. Mas eu não me encontro convencido disso. Eu não consigo conceber que uma criança de 13 anos consiga matar friamente o pai, a mãe, a avó, o avô, ou a tia, né? A tia, e vá para a aula dirigindo o carro, é um negócio... Volte para buscar a arma do crime e se mate. É muito estranho, né? É muito estranho. Um perfil psicológico. É um garoto... Nesse caso, a preservação da cena do crime era fundamental. Agora, o que consta, terceiros chegaram a entrar na cena do crime, a voltar, e depois que a perícia realmente conseguiu lacrar e estabelecer uma verdade dos fatos. Agora, era preciso ter lacrado e voltado e novamente voltado para eventualmente conseguir estabelecer a linha mais próxima da verdade. Não que talvez a gente nunca saiba da verdade nesse caso. Houve outros crimes aqui em São Paulo que a cena do crime não foi preservada e nunca foram condenadas pessoas. A primeira coisa que se fazia era destruir a cena do crime, né? Isso tem o caso da Rua Cuba, né? Eu estava me referindo exatamente a isso. A Madeleine McCann também, o caso do sumiço da garota Madeleine McCann também foi uma questão de preservação do imóvel. Como é que ia se colher dados de DNA do possível raptor, sendo anos depois da cena do crime? Já começaram aqui a chegar as perguntas aí, eu vou fazer as perguntas, nós estamos com 2, 3 minutos desse primeiro bloco, vamos fazer pergunta, é o Francisco é do bairro da Lapa e pergunta ao doutor Miguel. Doutor Miguel, as perícias criminais que nós assistimos em séries americanas de TV, efetivamente os peritos daquele país têm à disposição uma ampla tecnologia que os assiste? Com toda certeza. Eles têm toda a tecnologia, aquela mesmo que aparece na TV, que eles divulgam, eles têm mesmo essa tecnologia. E aí eu tive a felicidade, fui convidado para ir tempos atrás ao FBI. Lá em Washington? Fui convidado naquele especial, prédio assim bonito. Fui visitá-lo e lá tive a oportunidade de conhecer os departamentos, os locais onde os peritos deixam as peças de exame, onde é colhido, a forma como eles trabalham, toda a parte de tecnológica, a parte o aparelhamento deles de primeiro mundo, de primeira linha, enfim. O que aparece realmente é para a gente acreditar mesmo, não tem problema. Eu tenho mais 2 perguntas aqui nesse bloco, mas eu tenho que encerrá-lo. E no próximo bloco faço a pergunta. É do Jaime do Jardim Bonfilholi. Boa noite, Jaime. Eu faço a sua pergunta no próximo bloco. Vamos para o intervalo e já voltamos já. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 1 milhão de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo.
Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Estamos no programa Direito e Globalização, no segundo bloco, entrevistando o Dr. Miguel Mafudi. Dr. Miguel Mafudi é do SINP, que é o Instituto Internacional de Perícia, e também o Dr. Eduardo Sampaio. Lembrando a você de casa, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. E o Jaime do Jardim Bonfilholi fez duas perguntas e eu vou fazer a primeira delas. A primeira delas diz respeito ao seguinte: quando a perícia oficial é confrontada com a perícia contratada por uma das partes, como fica o aspecto jurídico da validade de ambas as perícias? Lembrando, houve o caso Nardoni e a família dos acusados contratou, na época, um perito, não deu muito efeito, e agora contrata novo perito, um perito americano, negando a autoria do crime. Como é que fica isso aí? O que prevalece? Veja bem, na questão do caso Nardoni, é evidente que a perícia oficial que provou, evidentemente, que tanto o Alexandre quanto sua esposa estavam na cena do crime é a que prevalece. Se eventualmente a família contratou um perito americano, que é direito da família, para contestar o lado oficial... A posteriori. A posteriori deveria ter sido confrontado isso no tribunal do júri. Agora, o tribunal do júri é soberano, evidente, até por força da Constituição Federal. Mas esse laudo novo, ele não pode entrar com uma revisão criminal, um pedido de revisão criminal? Eventualmente ele poderia ajuizar uma revisão criminal tentando anular o júri, ou uma apelação, porque uma das causas de apelação no júri é justamente uma decisão do júri contrária, evidentemente, às provas dos autos. Por exemplo, quando evidentemente é um homicídio e se justifica com legítima defesa. Ou aparece, como já aconteceu, aparece a vítima. Ou como no célebre caso dos irmãos de Minas Gerais. Irmãos Naves. Irmãos Naves, que foram condenados, ele ficou preso anos e anos, perdeu o olho, ficou deficiente e posteriormente o primo, a qual eles tinham sido condenados à morte, aparece andando na cidade dizendo que tinha fugido da cidade por conta de uma dívida. Célebre filme dos Irmãos Naves. Foi o maior erro judiciário, considerado o maior erro judiciário do país, os Irmãos Naves, né? Uhum. E há uma pergunta aqui, essa pergunta é para o Dr. Miguel. Dr. Miguel, ainda do nosso amigo Jaime do Jardim Bonfilholi. E ele pergunta: os advogados de ambas as partes podem acompanhar o trabalho de uma perícia criminal? Desde que eles não interfiram, sem problemas, eles podem acompanhar. No local, eles podem assistir, por exemplo, uma reconstituição. Faz parte do trabalho e as partes todas têm que estar presentes com seus advogados, com o próprio Ministério Público, né? Então, isso é uma coisa normal, desde que não interfira em nada. Eles não podem interferir. Eu tenho até uma pergunta, essa é uma pergunta de leigo, uma pergunta minha de leigo aqui, e antes da gente passar por outro ponto aqui, que tem um caso interessante que a gente vai apresentar, mas um minutinho, uma pergunta. A reconstituição funciona? Muito. Eu sempre tive dúvida disso. Eu vejo e falo, para que fazer a reconstituição? Não, a reconstituição é importantíssimo, porque a reconstituição ela vai corrigir aspectos e vai determinar uma série de elementos, vai encontrar uma série de elementos que, às vezes, no laudo, na época dos fatos, não foi relatado, não foi demonstrado, passou
batido, ou não teve a preservação necessária do local. Então, o que acontece? A reconstituição, o que nós fazemos na reconstituição? Nós, no caso aí já com uma perícia ou oficial, ou no caso a particular, que é muito mais completa, porque aí você estuda todo o inquérito policial, o processo, como ocorreu, vai no local onde ocorreu um determinado crime ou um acidente de trânsito, seja lá o que for, vai lá, examina todos os pontos, estuda todos os depoimentos, as testemunhas, enfim. De tudo isso, a gente vai fazer um conjunto de informações e daí nós vamos fazer uma conclusão a respeito de como teria ocorrido o fato, certo? E ela funciona mesmo. Em muitos casos, é necessário, de muita importância, você fazer a reconstituição, porque ela vai esclarecer os pontos que não foram esclarecidos. Eu pergunto isso em razão de um fato concreto, de uma perícia que eu sei que o Instituto SIMP teve e se tornou muito conhecida no estado de São Paulo, que foi a respeito de um acidente de trânsito, né? Não houve uma apresentação, um trabalho que foi feito, inclusive que há umas imagens aqui. Então eu queria que você discorresse sobre isso, Miguel. Pois não. Sobre o que foi claro que não foi a reconstituição do acidente, não, dois carros não se bateram, mas foi uma reconstituição gráfica. Como é que foi isso? Não, o problema Como se resume da seguinte forma. O caso foi o seguinte, houve um acidente de trânsito numa das estradas vicinais aqui do estado de São Paulo, e o que aconteceu? Um caminhão estava ultrapassando um outro caminhão no aclive, era uma pista em aclive, ele estava ultrapassando e ele pegou a contramão, evidentemente, para ultrapassar, uns 35 km por hora. E nesse momento... inclusive a imagem está no vídeo aí. Então, com a imagem vai ficar mais fácil de explicar. Olha, se a gente verificar, tem um caminhão verde e um azul. Aquele caminhão azul, que é o caminhão que está tentando proceder uma ultrapassagem ali nessa via vicinal. Aí, quando ele já estava voltando para a sua mão de direção... O azul. O azul, caminhão azul. Surgiu um veículo, naquele tempo era uma Royale, de cor vermelha, que ela procedeu de uma reta da mesma estrada, seguida de curva. Só que o raio visual dessa Royale era zero. Não dava para verificar o que estava acontecendo por trás da curva. E o que estava acontecendo era essa ultrapassagem desse caminhão ultrapassando um outro caminhão. Então, à primeira vista, eu posso entender o seguinte, que dois caminhões trafegavam numa determinada estrada. Um caminhão verde e um azul. O azul fez uma ultrapassagem em um lugar proibido. Exatamente. Vindo pela contramão. Um carro dirigido por uma pessoa bateu, um carro vermelho, Royale, bateu nesse caminhão, vindo a óbito a pessoa que se encontrava dentro do automóvel. Perfeitamente. Nesse caso aí, esse é o caminhão. Agora está mostrando a foto do caminhão. Ficou bastante acidentado, né? A batida foi tão forte, a colisão foi tão forte, o embate foi tão violento que deslocou toda a suspensão do carro, o motor. Um caminhão então, tanque, né? Um carro fez um estrago. Mais de perto dá para ver que a suspensão... Detalhe, está toda danificada. A batida foi violentíssima. Exatamente. A batida foi violentíssima e acabou... Nesse caso, me parece, claro, olhando à primeira vista, vou perguntar ao doutor Eduardo, olhando à primeira vista, me parece que o culpado do acidente foi o caminhão. Foi isso? Não. Veja bem... Esse é o carro aí, esse é o carro... Esse é o carro da pessoa acidentada que eventualmente faleceu. Não, faleceu? Chegou a falecer? Faleceu. Faleceu, tá certo. E vamos ver a outra imagem. O passageiro, ele estava do lado direito. Aí pegou bem do lado do passageiro, né? Não, pegou do lado esquerdo, mas a porta abriu e ele... Ele saiu pegou do lado esquerdo. E o motorista faleceu também ou não? Não.
Só esse rapaz. Agora a gente vai ter um caso aí muito rumoroso que está sendo investigado, que é o acidente do Juscelino Kubitschek. É. Mas voltando para esse assunto aqui. Bom, então o que acontece aí? A Royale, no caso... Agora vamos para o slide 2? Não, ainda não. Eu gostaria de terminar esse aqui. Então tá. Põe a figura 1 ainda. Então o que acontece? Quando ele entrou, Aí, a figura 1. ele pegou a curva que antecede esse trecho da pista, ele veio em tanta velocidade, e quando ele viu que o caminhão que estava saindo da contramão, ele se assustou, se apavorou, o motorista, pisou bruscamente no freio, o carro derivou à esquerda e foi de encontro ao caminhão, que já naquele momento, está ali na imagem, ele já estava saindo da contramão e indo para a mão de direção dele. Aqui em Prudência, isso, né? Aí o que aconteceu? O Instituto de Criminalística fez um laudo e nesse laudo oficial, a conclusão foi que a culpa foi inteiramente do caminhão azul, do condutor do caminhão. Portanto, ele deu causa ao acidente. Muito bem. Aí foi correndo o processo... Pode tirar o slide do ar, já. Foi correndo o processo criminal e entraram com uma ação civil indenizatória no sentido de indenizar a pessoa que tinha falecido, que seria era um engenheiro, né? E uma indenização assim muito alta, né? Era muito alta a indenização. E a empresa do caminhão não se conformou de ver o valor que foi estabelecido para essa indenização. Então procurou o SINP, trouxe o problema para nós analisarmos e nos consultaram no sentido de que se haveria possibilidade de amenizar essa situação, porque será que a culpa foi só exclusivamente do caminhão? Será que não existiria alguma coisa que pudéssemos determinar que realmente não foi só o caminhão que causou o acidente? Aí estudamos, fizemos... Mas não dê a resposta ainda não, porque a gente vai para o intervalo. Tá. Mas eu gostaria só de frisar um ponto aqui, para a gente também retomar depois do intervalo. Então, o problema se dividiu em dois. A esfera criminal, é isso, doutor Sampaio? Exato. Uma coisa é a responsabilidade criminal, outra coisa é a responsabilidade civil. Mas sobre isto e a perícia, e o resultado dessa perícia, nós falaremos no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe. Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 1 milhão de telespectadores.
TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Estamos no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Recebendo hoje o Dr. Miguel Mafudi Filho e o Dr. Eduardo Sampaio. São advogados, peritos e estão falando sobre perícia criminal. E no intervalo chegou aqui um comentário. É um comentário do Miguel. Miguel do bairro de Moema, meu vizinho lá. E ele fala, eu não sei se os senhores assistiram no ano passado, mas o canal Discovery transmitiu um documentário do FBI e mostrou outras maravilhas periciais, que eles podem até mandar ou receber dados de perícia via satélite. Em relação à tecnologia deles, eles estão anos-luz à frente de países até de primeiro mundo, como por exemplo a Alemanha, Inglaterra e outros. Imagine a distância tecnológica do Brasil em relação a eles, né? Essa observação do Miguel. O Miguel é do bairro de Moema. E voltando, nós estávamos falando sobre a perícia. E nós chegamos no bloco passado, só para quem está chegando agora, está nos acompanhando, para situar. No bloco passado nós falamos sobre um acidente ocorrido numa estrada de São Paulo. Vinha um caminhão numa subida e outro caminhão trafegando atrás resolve cortá-lo, isso? Ultrapassar, fazer esse movimento. Só que no sentido contrário, na mesma mão, vinha um automóvel que acabou colidindo com esse caminhão aqui, não é isso? Bateu aqui e levou a óbito o passageiro. Esse passageiro era um engenheiro, um jovem, um rapaz com muito talento, com muito futuro profissional, e houveram duas medidas judiciais. Uma. Primeira medida judicial é um inquérito responsabilizando o motorista pela morte do ocupante do veículo menor. Isso é evidente que houve e há responsabilidade criminal mesmo. E esse laudo apresentado, na verdade, mas não deu levou a uma outra lá. Conclusão. Não vou dar a conclusão. A gente não pode fazer um filme de mistério contando o final. Quem matou a vítima. Já viu? O mordomo sempre é ocupado, mas você não pode falar com o mordomo, apresentar o mordomo logo. A primeira providência foi o inquérito policial. A segunda providência foi uma ação civil gigantesca por parte da família do engenheiro, uma família alemã, que entrou contra a companhia aqui no Brasil, requerendo lucros cessantes, danos morais, enfim, toda uma indenização gigante. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, a da Helena de Guarulhos. Eu vou pedir mais para o final, vamos continuar aqui para não perder um pouco o foco. E eu vou pedir para botar o slide 2, que foi o lado da sua perícia, não foi isso? O SIMP foi contratado para fazer uma perícia para tentar amenizar a descobrir a verdade dos fatos. Descobrir a verdade. Isso, no caso, é a verdade. E qual era a verdade, doutor Então, Miguel? veja bem, eu não vou com muita delonga, mas é o seguinte... Quando esse veículo, o veículo vermelho, procedia, nessa imagem, tem uma curva de onde ele procedeu. E essa curva, do sentido que ele estava trafegando, ele não tinha visão do que estava, como eu vou repetindo, não estava acontecendo atrás dessa curva. Então, o que aconteceu? Ele entrou, de repente, ele viu aquele caminhão saindo da esquerda para a direita, para tomar sua mão, se apavorou e foi lá e bateu o carro com toda a violência, como vocês verificaram nas fotos aí. Muito bem. Nós provamos o seguinte, que no laudo oficial somente foi dado, repetindo, a responsabilidade para o motorista do caminhão. No nosso caso, nós chegamos à conclusão que esse veículo... O vermelhinho. Vermelhinho, baseado nas informações que nós obtivemos, ele trafegava com velocidade acima do permitido. Aquele local onde ocorreu os fatos, a velocidade máxima era de 60 km por hora. E ele estava estava a quase 130, 125. E não conseguiu brecar. Aí quando ele freou, quando ele freou, o carro foi deslizando, arrastando. Então ele arrastou e derivando à esquerda. Né? Olha que agora, então aí nós fizemos o quê? Nós fizemos um tipo de uma simulação demonstrando que esse acidente poderia ser evitado.
Se ele Se ele trafegasse com velocidade de 60 km por hora e quando ele visse o caminhão e freasse, ele poderia derivar à direita. E aqui à direita, entre o centro longitudinal da pista e o acostamento, ele tinha 6,78 essa faixa areia aí, olha lá, né? 6,78 metros de espaço para fazer uma manobra de evasão e, evidentemente, evitar o acidente. Então, na nossa opinião, na nossa conclusão, os dois condutores cometeram um erro. Um, porque trafegava na contramão, ultrapassando o outro caminhão em local proibido. E o automóvel que procedia em velocidade incompatível com o local e não tendo condições de parar o carro, porque a velocidade era muito grande. Tanto é verdade que foi constatado que a velocidade mínima desse carro, quando acionou o freio, a mínima dele, era 70 km por hora. Foi a hora que ele bateu no caminhão. Mínima, 70 km. E sob o ponto de vista do julgamento, da decisão criminal e civil, como é que ficou, doutor Eduardo? Então, veja bem, com relação ao criminal, é evidente que o motorista do caminhão responde por ter causado o dano. A compensação de culpas, que foi o resultado do laudo elaborado pelo SIMP, não exime o motorista do caminhão da culpa criminal. A compensação de culpas é uma figura que não existe no direito penal. E no direito civil? No direito civil, evidentemente, com a compensação de culpas que foi concorrentes. De culpas concorrentes, que foi provada pericialmente, a indenização é diminuída, se não anulada. Então eu posso chegar à conclusão seguinte, que a perícia bem efetuada, além de revelar a verdade dos fatos, pode ser que, bem utilizada, reduza uma eventual indenização, porque ou mesmo anula. Ou mesmo anula, como foi o caso aqui. Que é o caso da empresa, que a empresa entrou em desespero, porque a fortuna era uma importância muito grande que eles estavam pedindo. E isso iria afetar até a economia, até a empresa no sentido econômico, quer dizer, ia desestabilizar. E o pessoal não se conformou. Então fizemos esse trabalho e graças a Deus conseguimos provar que... E quanto tempo depois foi feito esse trabalho? Olha, esse trabalho ocorreu, esse fato ocorreu em 2003. 2003. E nós fizemos em 2008. 5 anos após. 5 anos após. E como é que conseguiu descobrir tudo isso 5 anos após? Porque nós pegamos todos os elementos da época, processo, inquérito, laudos, e fomos trabalhando tudo isso, estudando todos os detalhes. E nós conseguimos formar a nossa convicção convicção técnica a respeito do acidente. Puxa vida, 5 anos após? É uma perícia, veja bem, era muito trabalhosa, ela é muito complexa. Você vai para o local, normalmente vai 1, 2 peritos, vai um projetista, que é para fazer a parte toda do local, fazer um levantamento, uma planta da pista, fotógrafo, se necessário. Seus trabalhos através de perícias. Sim, a perícia, todo advogado que, dependendo do caso, quando se trata de assunto pericial ou técnico, não está envolvendo nada de ordem jurídica, não está se discutindo matéria jurídica. Matéria jurídica é outra... Sim, é a matéria técnica, estritamente. Eu acho que todo advogado que recorre a um perito ou uma pessoa especializada, ele vai ter um trabalho jurídico muito mais eficiente
e muito mais tranquilo, certo? Colocando na mão daquele que vai julgar um Exatamente, instrumento válido. Exatamente. Agora, chegou uma pergunta que é para o doutor Miguel. Essa também vou responder, que eu conheço um pouco. O doutor Eduardo, com certeza, não conhece, porque não é do tempo dele, viu? Mas também não é do meu tempo. Veremos. Não, sou tão jovem assim. Eu acho que você é jovem assim, sim. Mas vamos lá. E pergunta o seguinte, é interessante, é uma pergunta histórica aqui, eu me lembro bem, foi da década de 50, mas isso repercutiu durante anos. Por que a perícia brasileira nunca conseguiu descobrir para onde foi Dana Tefé? Você lembra o crime? Lembro. Não é Você sabe o crime da Dana Tefé? Nós éramos crianças, né? Mas realmente foi um... Qual era o nome do advogado? Eu vou lembrar. Eu estou lembrando. Daqui a pouco eu vou reportar para quem chegou agora. Dana Tefé foi um crime. Havia um advogado no Rio de Janeiro que conheceu uma garota, uma moça, que vinha da Tchecoslováquia, que era Dana Tefé. Conheceu, e essa moça tinha joias muito bonitas, era uma moça liberal, com alguns costumes liberais, e saindo de Copacabana nunca mais foi vista. E esse advogado foi acusado e várias vezes, houveram vários... Leopoldo Heitor. Olha só, Leopoldo Heitor. Doutor Eduardo, quem foi Leopoldo Heitor? Sei, estou aprendendo agora também com os telespectadores. E Leopoldo Heitor foi acusado, mas nunca se encontrou o quê? Nenhum a ossada. Nada. Quando o crime prescreve, a ossada apareceu. Estava no sítio de Leopoldo Heitor. Foi descoberto na década de 70 isso. Mas ele foi condenado, abriu o tribunal do júri, voltou. Crime que prescreveu, o Estado perdeu o direito de punir. Acabou. Pois é. Pode ser o pior dos homicídios. Aí no caso dependia mais foi uma investigação que foi falha, né? Porque a perícia só iria entrar depois, no caso, para identificar se realmente aquela ossada era ou não era da Dana de Tefé, né? Então, mas não, no final ele acaba confessando. No final, eu me lembro, consulte aí no Google na internet, mas ele foi ao programa... Essa também o doutor Eduardo não sabe. Quem foi Flávio Cavalcante? Não é na minha época. Quem foi Flávio Cavalcante? Grande apresentador. Eu vou perguntar lá para o Zé. Zé, quem foi o Flávio Cavalcante? Você conhece? Também conhece. Foi um apresentador de televisão e levava esses casos rumorosos na época. Hoje não tem esses programas policiais. Flávio Cavalcante foi a maior audiência da década de 70. Na época, sim. E levava o Leopoldo Heitor lá, e ele jurava, protestava a inocência, até que finalmente, premido por circunstâncias, ele acabou confessando. Mas o fato é que não se encontrou a ossada. Não havia recursos tecnológicos. Se hoje a polícia não tem recurso, imagina nos anos 50. Caso o Bruno não achar a Elisa Samúdio. Pois é. Até hoje. Ele, confesso, já é réu, confesso. O Bruno... O caso da Elisa Samúdio. Uma confissão indireta, mas é uma confissão. É outra circunstância, porque nesse caso o Leopoldo Heitor teria ficado com as joias dela, que eram joias valiosas. Sim. Mas o corpo não apareceu. Ela foi morta no sítio que ela foi passar a noite com ele, que não era um costume naquela época, moças solteiras passarem a noite com rapazes solteiros, né? Exatamente. Hoje em dia... Hoje em dia, sem comentários. Bom, hoje em dia vamos passar para o outro bloco e aguardo vocês no próximo bloco, no quarto último bloco, programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, estamos ao vivo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 1 milhão de telespectadores.
TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Hoje estamos falando sobre perícia. Falamos no bloco passado sobre o acidente, concluímos que não havia culpa, ou havia culpa concorrente do seu ponto de vista do direito civil. Significa o seguinte, os dois motoristas estavam errados. E aí não havia que se falar em indenização. E a conclusão daquele bloco foi que um bom advogado tem uma boa perícia para lhe ajudar. Doutor Miguel, falando em perícia, vamos falar de temas, a gente falou de um assunto meio, digamos assim, pesado, que envolve acidente, morte, perdas e tal. Vamos falar de uma coisa mais corriqueira, que são golpes. Golpes feitos com falsificação de documentos. Hoje é muito comum a gente pegar na internet. Fraude, a pessoa vai na internet, pega uma assinatura, pega um documento, colora, escaneia, uma coisa bacana, não tão difícil, e sai com um documento, um contrato assinado, uma nota promissória assinada, uma fotografia, fraude uma fotografia com Photoshop, enfim, todos esses recursos. Isso se chama documentoscopia? Sim, tudo que se trata de documentos e mesmo de escritas, de manuscritos, datilotipos, datilografia, mecanografia que a gente fala na terminologia técnica, tudo isso faz parte da documentoscopia. Documentoscopia é um estudo, é uma ciência que estuda todos os tipos, de todo tipo de documento, né? Tem as fraudes, que são as fraudes documentais, tem a montagem, tem as falsificações das assinaturas, falsificações de textos, enfim, é uma imensidão de fraudes. E essas fraudes ficaram facilitadas pela tecnologia, quero dizer, o computador, aquelas ferramentas, aqueles programas de computador, ajudam a fraudar mesmo? Olha, ajudam sim. Agora, eu quero te dar, dessa época que eu fui ao FBI, voltando um pouquinho, procurei também saber como que funcionava essa parte de perícia de suspect documents, que se fala em inglês, suspect documents. Então, cheguei à conclusão seguinte, que lá nos Estados Unidos, pois nós aqui no Brasil, estamos mais adiantados do que eles, não na parte de instrumentos, da parte tecnológica, mas adiantados no aperfeiçoamento. O falsificador aqui, ele é muito mais ardiloso do que um que tem nos Estados Unidos. Agora você fala, por quê? Porque essa é a pergunta. O motivo é que lá a legislação, como vocês bem sabem, ela é dura, ela é uma legislação severa. Então o sujeito, para cometer uma fraude lá, ele pensa muito. Então o índice de criminalidade é zero, zero força de expressão em relação do que nós temos aqui. Aqui não, aqui a quantidade de fraudes cada vez mais aperfeiçoada é uma coisa assim fora de série, né? É muito grande essa quantidade. E sabe como é que a legislação do Brasil é muito fraca para poder punir. Então, cada vez aumenta mais. O doutor Eduardo sabe muito bem disso, a diferença que tem de você... da punição daqui em relação à punição nos Estados Unidos é totalmente diferente. Nos Estados Unidos, realmente, o perdulário, a pessoa que falsifica documentos, vai para a cadeia. Não é? O Madoff, que montou aquele esquema piramidal,
que enganava as pessoas foi preso e a fortuna dele foi dissipada. Agora, aqui no Brasil, realmente não há qualquer tipo de controle. Na verdade, se vai para prisão por alguns crimes. Na verdade, 9 crimes que são crimes graves, realmente. 9 crimes? 9 crimes que Quais constituem são a os 9? massa carcerária. Estupro, homicídio, latrocínio... Vai devagar. Estupro, Homicídio, latrocínio, roubo, tráfico de drogas... Indução ao suicídio. Corrupção e pelo estelionato não se vai. Furto E eventualmente lesão corporal dolosa. eventualmente algum outro delito dessa natureza. Agora, estelionato, uma parcela mínima da população carcerária está presa por estelionato. Nossa Senhora. Qual a pena? Pena do estelionato é 1 a 5 anos, permite inclusive a transação penal. Eu não conheço nenhum estelionatário que esteja preso atualmente. Então, o que é um estelionato? Eu falsificar um cheque é estelionato? Estelionato. E não vou para cana? Falsificar a assinatura é estelionato. Então eu pego a assinatura... Eu tive um caso recentemente, inclusive a estelionatária falsificou a assinatura de um terceiro e repassou os cheques furtados para os demais. Estelionato. E a polícia? Não, prendeu nada, tá solta, mas Passeando por aí? passeando e dando bom dia. Infelizmente é isso que acontece. Mas que coisa... Então ele funciona mais mesmo, na realidade, na perícia possível. Aí sim. Claro, porque você vai, às vezes, como eu disse anteriormente, você não está discutindo uma matéria de ordem jurídica, você está discutindo um problema fático. Olha, tem aqui, como nós tivemos recentemente aí, olha, temos vários cheques aqui que são suspeitos. Estão alegando uma parte alega que foi falsificada as suas assinaturas, outra diz que não, que ele assinou, papapá. Então o que acontece? Nós vamos e decidimos, é falsa ou é autêntica? Decidiu isso, ou é autêntico, é falso, o juiz está resolvido o problema do juiz. A convicção dele, ele vai, tecnicamente, que o juiz, a parte técnica, ele não faz, para isso ele tem o perito, que é auxiliar dele. Então, esse aspecto, essa conclusão, é o que o juiz tem como base para poder, evidentemente, julgar. Logicamente que ele não está adestrito ao laudo pericial, nada, mas normalmente o juiz não vai correr o risco de se aventurar a decidir alguma coisa sem que o técnico apresente um trabalho e dê uma conclusão técnica para ele ter segurança até para julgar. Porque, por exemplo, nós vimos o caso do acidente, mas transpondo o caso do acidente para um caso comum, alguém me paga com um cheque. Eu recebo um cheque, eu vou ao banco, vou descontar sem provisão de fundos. O que eu vou fazer? Eu contrato o doutor Eduardo, que é advogado, para entrar com uma ação civil. Eu quero receber meu dinheiro. Certo. Aí, qual a prova que eu posso, qual a negativa que a parte contrária vai fazer? Que o documento é falso. Sim. Exato. Aí eu tenho que fazer uma perícia para descobrir. Se é ou não é. Ou alguém vem me cobrar uma dívida que eu não fiz. Exatamente. Eu tenho que reputar de falso aquele documento. Isso documento. acontece muitas vezes em financeira, né? Então o sujeito, por exemplo, ele perde o documento, ou é furtado, ou roubado. Então esse documento vai parar na mão de falsário. Aí eles vão fazer um financiamento numa empresa ou num banco, assinam uma série de documentos, utilizam carteira falsa, porque quando rouba, furta, leva tudo, né? Todos os documentos. E aí a empresa financeira, não, porque isso aí é verdadeiro, é isso. Então o juiz nomeia o perito, ou o perito judicial, para que ele vá realmente verificar se aquela pessoa assinou ou foi falsificada sua assinatura. Então a gente, evidentemente, faz todos os exames de praxe, né? Colhe material gráfico, pesquisa em outros documentos fidedignos da época dos fatos, né? Porque tem a época dos fatos, você também tem que entrar na época dos fatos. Por que você tem que entrar na época dos fatos? Porque, às vezes, dependendo do tempo, você altera a sua assinatura. Tem gente que altera. Cada 5 anos a pessoa modifica a assinatura. É uma coisa natural. Tem outros que mantêm. Então tudo tem que ser pesquisado, analisado. Então você tem que
pegar os padrões adequados da época, não é? Aliás, adequados que seria do mesmo estilo, a assinatura tem que ter a mesma forma, certo? E contemporâneos, que seria da época, né? Porque naquela época ele assinava de um jeito, hoje ele pode estar assinando de outro, então aí pode disfarçar. Então você tem que prestar atenção em tudo isso. E uma quantidade suficiente que te dê segurança para chegar a uma conclusão. Doutor Miguel, doutor Eduardo, nós estamos chegando ao fim do programa, nós temos 2 minutos. E eu gostaria de ouvir, primeiro, doutor Miguel, suas considerações finais e as considerações finais do doutor Eduardo. Com a palavra, doutor Miguel. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui, mas não vou ter tempo de... O que eu tenho a dizer é o seguinte, que o nosso trabalho pericial não é visar inocentar ou acusar qualquer pessoa. A nossa finalidade é sempre em busca da verdade. Seja quem for que nos contratar, nós vamos trabalhar sempre com a verdade, certo? Tem que fazer justiça, o perito tem que ter essa conscientização. Nós temos que trabalhar com todos os elementos para chegarmos a um denominador. E não podemos fugir disso, certo? Caso você veja que a pessoa vai te contratar, você não pode ajudá-lo, ou por qualquer motivo o trabalho não permite que você possa chegar à verdade, então você rejeita. Doutor Miguel, só a última pergunta. Se alguém quiser entrar em contato com o senhor, como é que procede? Bom, eu vou dar o site. Tá bom, dê o site. E o e-mail. O e-mail é simp, C de casa, I de Índia, N de Nair, P de Paulo, I de Índia. Simp. Simp, C-I-E-M... C-I, N de Nair, P de Paulo, I de Índia. Simp. Simp, não obedece a regra do português que antes de P e B tem M. Não, N. Porque é uma abreviação de claro. Centro Internacional de Perícia Investigativa. Centro Internacional. simp@uol.com.br. Ou pelo site www.simp.com.br. www.simp.com.br. Eu vou repetir. www.simp.com.br. Anotaram? E agora, doutor Eduardo, com a palavra, suas considerações Quero finais. mais uma vez aqui agradecer aos telespectadores pela oportunidade de estar falando, depois de 11 anos aqui nesse programa. Mas estava mais mudo antigamente. Estava silente, não estava mais mudo. Estava silente, olha. Estava silente. Silente, olha só. Mas aqui eu me sinto parte da história desse programa, ajudei a produzir quase dezenas de programas e agradeço mais uma vez ao nosso grande apresentador Martim Sampaio, que sempre traz temas interessantes e atuais para o debate do direito e a construção do direito. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado ao doutor Miguel Mafoldi, Eu agradeço filho. também a oportunidade de nós... A oportunidade foi toda nós de poder compartilhar com vocês de casa o notório saber no campo da perícia, o nosso programa de hoje, a alegria de amigos, estar junto. E eu vou aproveitar e vou revelar o segredo da perícia que o doutor Miguel Mafoldi fez, que foi o DNA do doutor Eduardo Sampaio. O doutor Eduardo Sampaio é meu filho, ele é advogado, jovem, e está aqui conosco no programa. Deu um sorriso, Eduardo disse, vamos nos despedir por aqui, agradecendo ao pessoal de casa. Obrigado e até lá. Boa noite.